Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Dando continuidade ao especial de Natal do ano de 2020, eu trouxe para vocês mais um projeto em MDF decorativo e espero que vocês gostem. A ideia aqui do especial de Natal é trazer 2 videoaulas por semana para que você aí do outro lado se programe, faça peças lindas para presentear, ganhar uma renda extra, decorar o seu lar e muito mais. Eu trouxe aqui um projeto bem simples, porém bem charmoso, com técnicas de pintura, porque eu sou fã de técnicas em pintura. Eu gosto de fazer decopagem, gosto de trabalhar com scrapbooking, mas a minha paixão é pintura com tinta e ter efeitos únicos em cada peça que eu produzir. Vou mostrar bem rapidinho aqui a peça para vocês. Olhem só que gracinha! Eu vou ensinar a fazer a técnica de ferrugem aqui pela primeira vez no canal, trabalhar com stencil, textura e muito mais. Todos os materiais que eu utilizei nesse projeto aqui, eu menciono no decorrer da videoaula, porém você consegue encontrar em forma de lista no meu grupo fechado gratuito do Facebook. Se você ainda não sabe sobre o meu grupo gratuito, onde eu tenho uma interação maior com as minhas seguidoras e seguidores, é só clicar no link que eu vou colocar aqui no card e para solicitar sua entrada no link que aparecerá aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também conheçam as artes aqui do Pan Atelier, consigam aprender gratuitamente projetos lindos. E é isso. Bora para o passo a passo? Vou começar falando sobre a peça. Essa peça aqui é uma peça de balcão decorativa com tema natalino lá do site da Duna Atelier. Então aqui, como eu vou trabalhar com a técnica do ferrugem, é interessante vocês fazerem a preparação do MDF com um selador incolor. Pode ser um selador incolor à base de água, pode ser um selador conhecido como goma laca indiana, goma laca incolor, aí fica a critério de vocês. Quem quiser saber sobre essa etapa, já tem vídeo aula aqui no canal, eu vou colocar o link aqui no card para facilitar para vocês. E preparação de MDF vai de cada artesão ou artesã. Eu gosto de preparar as minhas peças antes de iniciar a pintura. Se você também gostar, é só seguir o passo a passo que eu já indiquei aqui no card. Então, vamos lá. Aqui é a base, então a peça ela vai encaixar aqui, ó, pra ficar em pezinho na decoração. Eu vou trabalhar com um papelão e vou trabalhar só com o recorte da rena e depois eu vou pra base. Para me auxiliar nessa etapa, eu gosto de também trabalhar com a fita crepe, para que eu consiga pintar a peça sem ela se movimentar e eu consiga também trocar aí de elementos para essa videoaula ficar mais dinâmica. Para fazer a técnica do ferrugem, eu vou trabalhar com o fundo âmbar. Então, eu já vou colocar uma bandejinha aqui de isopor, sempre agita a tinta antes, para que os pigmentos, toda a parte química aqui, ela se misture. Vou colocar essa tinta aqui na minha bandejinha. Posso trabalhar aqui somente com um rolinho ou com pincel em rolinho. Como o recorte aqui, a peça de balcão, ela é uma peça pequena, eu já vou trabalhar direto com o rolinho. Mas quem quiser, aplica com o pincel e depois alisa com um rolinho ou estica com um rolinho a tinta. Aqui é bem simples, ó, trabalha antes o rolinho na bandejinha e vem pra peça sem apertar o rolinho, para que também as bordinhas do queimado a laser, elas sejam conservadas. Ó. Passei aqui. Eu vou aplicar 2 demãos dessa cor âmbar aqui de fundo. E enquanto essa parte aqui seca, eu já posso também fazer aqui a parte da base. A base eu vou pintar com a cor castanho. E aí, como que eu começo a pintar? Quase peguei o rolinho errado, ó. Um outro rolinho, ó. Dou uma trabalhada aqui na bandejinha. Eu começo passando aqui nas laterais do recorte. Deixa eu colocar mais tinta. Lateral, sem fazer força aqui no rolinho. E aí, eu
posiciono e faço a pintura. Ó, prontinho. Em ambas partes, eu vou dar 2 demãos, como eu já mencionei, aqui também na base, então eu posso acelerar a secagem com um soprador, um secador, posso deixar secando natural, depois eu aplico mais uma vez nas bordinhas, aplico na parte de cima e depois eu faço a parte de baixo, combinado? Aqui na rena, eu vou trabalhar a técnica do ferrugem apenas na parte da frente. Nas bordas e na parte de trás, eu vou fazer o acabamento com a tinta preta. Aqui agora, eu vou dar uma acelerada na secagem, vou aplicar a segunda demão e aí já voltamos para fazer a próxima etapa aí da técnica de ferrugem. Como está bem calor na minha cidade, ó, a base aqui tá quase 100% seca, a segunda demão. Eu já fiz o outro lado também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa partezinha, porque aqui a próxima etapa é só envernizar com o verniz da sua preferência. Então, a base eu não vou mais trabalhar com ela com pintura, ela já está pronta. Aqui, na rena, você precisa se certificar que essa segunda demão com a coramba esteja 100% seca para poder trabalhar com a próxima técnica. Porque trabalharemos aí com água e uma esponja marinha. Se a sua tinta não estiver 100% seca, quando você for fazer esse processo, pode ser que a tinta de baixo ela saia. Então, tomem bastante cuidado. Pintem, deixem no sol ou sequem com secador, soprador, tá bom? Para vocês não terem aí nenhum imprevisto nessa hora. Vou voltar com a bandejinha. Eu trabalhei com o fundo âmbar. E agora eu vou começar a trabalhar com o ferrugem. Vou colocar um pouco dessa tinta aqui na bandejinha. A minha esponja marinha, eu deixei ela aqui em água. Eu sempre gosto de trabalhar com pedacinhos pequenos. Então, eu hidrato, tiro aqui o excesso de água. Venho aqui na tinta, ó, bato pra dar uma matizada aqui. E aí, eu vou começar a fazer as laterais aqui da minha rena. Dando batidinhas bem de leve. Se eu achei que ficou muito carregado, viro a esponja e suavizo com o lado que não tem tinta, ó. Minha esponja ainda tá com bastante água. Volto aqui no potinho. Tiro bem o excesso e vou fazendo todo esse processo aqui na rena. Por que eu estou focando nas laterais? Porque eu quero deixar o centro ali da rena um pouquinho mais claro. Vou batendo. E aqui, pessoal, não tem assim o certo, o errado. Sua peça ela pode ficar mais clara, mais escura. E isso é o legal da técnica, nenhuma peça ficará igual à outra. Para eu conseguir ver esse resultado, eu vou utilizar o soprador, eu vou secar, mas caso você não tenha o soprador, só tenha secador, deixa a peça secar naturalmente. Porque o secador, ele vai empurrar a água, o soprador não, ele vai secar com uma temperatura bem mais alta e não vai empurrar, não vai ficar uma peça manchada. Mas eu vou utilizar o soprador, porque eu estou gravando a videoaula, mas eu aconselho que vocês deixem a peça secar naturalmente. Prontinho. Aqui eu vou voltar com a esponjinha e vou repetir esse processo com a cor ferrugem mais uma vez aqui nas bordas, porque eu quero dar mais uma escurecidinha. Vou dar uma limpadinha aqui na minha esponja. Enquanto aqui vai secando, eu já vou pegar a cor breu, que é essa cor aqui.
E o breu a gente vai fazer um envelhecimento das laterais. E antes de fazer esse envelhecimento, seco novamente. Olhem só que legal o efeito. Aqui, como eu falei, ó, eu deixei mais clarinho o centro, para depois a gente conseguir colocar uma mensagem bem legal aqui com o stencil. Limpei a minha esponja marinha aqui na água. Venho aqui no breu, ó, trabalho um pouquinho. E vou, ó, bem suavemente fazer o envelhecimento das bordinhas. É bem gostoso trabalhar com técnica. Eu sou suspeita, eu adoro, eu gosto muito mais de fazer técnicas assim de pintura do que simplesmente colar papel, colar tecido. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto bastante de pintura country, porque aí você consegue fazer os efeitos com um pincel, com uma esponjinha. Eu acho que fica um trabalho muito bacana, eu gosto bastante. Se vocês também gostam de peças mais pintadinhas à mão, escrevam aí nos comentários. Porque essa técnica fica um charme e ela é bem fácil de fazer, não é difícil não. Quem não tiver esponja marinha, testem com a esponjinha que vocês têm em casa. Não criem empecilhos para fazer artesanato. De repente vocês não têm a cor de fundo que eu usei, ou a esponja, sabe? Utilizem a imaginação de vocês, o importante é fazer, né? Agora eu vou dando batidinhas aqui, ó, um pouquinho no centro, só para integrar, mas sem exageros. Prontinho, com a esponja marinha é somente isso. Trabalhar assim com essa técnica faz uma certa lambancinha na mão, na mesa, mas o resultado fica sensacional. Por isso que eu gosto de trabalhar com o papelãozinho, porque me facilita bastante aí o trabalho. Eu vou deixar agora essa última demão aqui secar naturalmente, e aí vamos trabalhar com um sombreado. E o sombreado que eu vou fazer, ele será um esfumado, ou seja, eu não vou trabalhar com pincel angular aqui, porque eu quero que você aí do outro lado faça esse projeto, porque ele é bem fácil de fazer, bem simples. Vou deixar secar, como eu falei, e já volto com a próxima etapa, que vai ser o envelhecimento das bordinhas e o trabalho com stencil. Olhem só que legal que ficou a técnica do ferrugem. Aqui ficou um pouquinho de luz, ficou um pouco mais escurecido nas laterais. E para dar um melhor acabamento, a peça tem que estar sequinha. Eu vou trabalhar agora com um pincel de cerdas naturais. Esse daqui é aquele pincel que a gente costuma falar que tem as cerdas duras, né? São cerdas de pelo de porco. Este meu aqui, gente, eu acho que era da Condor número 18. Mas eu não tenho nem mais a numeração nem nada. Mas esse pincel ele é bem comum. É o pincel de cabo amarelo. Eu vou trabalhar com ele seco, aqui com a tinta breu. Venho no papelão, faço o movimento de baixo para cima, para a tinta entrar até mais ou menos na metade do meu pincel. E aí, eu começo com movimentos, ó, de fora para dentro, contornando aqui a peça. Comecem com a mão bem suave. E aí, se o seu pincel estiver bem carregado, você vai dosando o peso da sua mão. Quando ele estiver mais descarregado, você pode fazer um pouquinho mais de força aí nessa etapa. Tem uma videoaula aqui no canal do especial de Natal, se eu não me engano, do ano passado, que eu ensino a fazer um anjinho de balcão em country primitivo, trabalhando também com uma técnica de pintura, e aí dá pra fazer um kitzinho muito bonitinho de rena e de anjinho. Se você ainda não conferiu essa videoaula, eu vou colocar aqui no card,
Que aí aqui no final dessa videoaula eu vou pegar o anjinho e vou colocar uma pecinha do lado da outra para vocês verem como ficou bonitinho. Aqui eu tô dando mais uma reforçadinha, eu quero escurecer um pouco mais aqui. Essa técnica de dar esfumaçada nas laterais facilita bastante o trabalho, porque sombrear com pincel angular às vezes é complicado, algumas pessoas têm medo, não se sentem confortáveis para sombrear, tem muita dificuldade. E essa técnica aqui faz uma sombra diferente, obviamente, não é o mesmo efeito da sombra com pincel angular, porque aqui a gente não tem água para poder matizar a cor, mas o efeito de sombra ele também aparece. E isso acaba impactando também no preço final da peça, porque é bem mais rápido, mais prático fazer isso. E aí, reduzindo o seu tempo de mão de obra, a peça também tem um valor mais competitivo aí no mercado, não fica tão alto o valor por conta do tempo de produção. E se você também não sabe calcular o preço do seu artesanato, depois vocês podem me perguntar, Pamela, quanto que você vende uma peça dessa? Tem um vídeo que eu gravei falando sobre como calcular o preço do seu artesanato aqui no canal. Eu vou colocar o link também aqui no card, vai aparecer para vocês. Aí vocês podem assistir, de repente a forma que eu faço também pode dar certo para vocês. Tenham autonomia para poder falar o seu preço. Autoridade aí para falar sobre o seu artesanato, porque vocês não podem deixar ninguém falar o quanto a sua peça tem que custar. É o seu trabalho, é o seu tempo, a sua dedicação. Então, só você pode dar o preço do seu artesanato. Ó, tô dando mais uma focadinha aqui em alguns lugares. É isso, gente. Técnica de pintura é isso. Aqui, depois é só fazer o retoque das bordas, pintar a parte de trás. E para pintar aqui a peça na parte de trás, eu vou utilizar a tinta preta. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, a tinta preta. Mas se você quiser fazer a mesma técnica aqui na parte de trás, fique à vontade. Pintura é somente isso, vou colocar o pincelzinho na água. E agora eu vou mostrar para vocês o stencil que eu vou trabalhar neste projeto. Eu vou trabalhar com esse stencil que também é da Duna Atelier. Ele é um stencil que tem várias palavras: esperança, sabedoria, gratidão, saúde, amor e paz. Eu gosto de trabalhar com esse stencil em peças natalinas, porque faz muito sentido nessa época de fim de ano você pensar, refletir sobre situações, sobre planos, realizações e sempre ter esperança, sabedoria, ser grato, pensar também em dar mais amor ao próximo, buscar a paz e a saúde. Mas quem tiver outro stencil de frase, de palavras, pode utilizar. Como essa peça é da Duna Atelier, também às vezes vale a pena vocês comprarem a pecinha, o stencil, as tintas, para poder compensar o frete para vocês. Aqui na rena, ó, como eu vou estampar no corpinho, daria para estampar paz, amor, saúde, gratidão, ia ficar um pouquinho apertado. Sabedoria e esperança são palavras maiores, não iria dar para fazer aqui. De repente daria para colocar aqui embaixo, mas como aqui embaixo vai encaixar na base, eu vou estampar a palavra amor, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou voltar aqui com o meu papelãozinho que tá meio encardidinho, mas dá pra usar porque nesse momento a rena ela não pode se mexer. Eu vou posicionar aqui a palavra amor de uma forma bem centralizada. Aqui dá pra estampar com tinta branca, com alguma cor clara para destacar, mas eu vou trabalhar com a pasta para modelagem, para dar um relevo aqui, ficar com uma textura bem legal. Como eu me conheço,
eu sei que eu posso passar a massa nas outras palavras. Eu vou colocar fita crepe aqui para esconder. E aí, eu vou trabalhar com essa espátulazinha e um mini stencil para poder alisar a textura, essa pasta para modelagem. Mas quem quiser pode utilizar uma espátula de plástico, uma espátula de metal. É que a minha de plástico, ela não está mais entre nós. Ela já deu o que tinha que dar, né? Então, eu vou colocar um pouco aqui, ó, da pasta. E com o mini stencil, eu vou passando na palavra amor e alisando aqui. Com muito cuidado, eu levanto o stencil. Essa etapa que eu fiz com a pasta para modelagem, eu preciso deixar secar naturalmente. Não vou acelerar com o soprador para não derreter aqui, não estragar o trabalho. E aí, quando estiver seco, eu vou fazer todos os acabamentos, como eu mencionei, e vou envernizar com o verniz acrílico fosco, porque esse tipo de técnica de enferrujado não combina com acabamento brilhante, porque ferrugem é a oxidação de metal ou da tinta, enfim. É uma técnica desgastada, por isso que eu vou trabalhar com o verniz acrílico fosco. Talvez um semibrilho também combine, mas eu vou pro fosco. E aí, quando tiver tudo prontinho, eu vou fazer a montagem com vocês e vou mostrar o anjinho que eu fiz para complementar e montar um kitzinho, ser mais uma ideia para vocês. Prontinho, a rena já está envernizada, com a parte de trás pintada também. E agora chegou a hora de montarmos a rena com a base. O que vocês precisam fazer antes é ver qual lado que encaixa, porque às vezes a base ela só encaixa de um dos lados, ó, do recorte. Então, aqui vocês precisam sempre ver certinho antes de fazer a montagem. Como aqui a plaquinha, ela está bem justa aqui para poder fazer o encaixe, eu não vou passar cola nem nada. Eu vou encaixar dessa forma. Mas eu sugiro que, caso vocês tenham uma folga, é bom passar uma colinha para que a peça depois ela não saia aqui da base, ó. Eu só vou fazer uma forcinha para poder encaixar. E olhem só, que fofurinha, gente, é só isso. A base, se vocês quiserem pintar de preto, de outra cor, fiquem à vontade. Eu quis pintar de castanho, porque castanho é uma cor neutra, fica legal. Mas se você quiser dar um destaque, pode pintar de outra cor também. Então, olhem só, eu falei que eu ia mostrar o anjinho da outra videoaula do outro especial e promessa é dívida. Olhem só que gracinha. O anjinho, eu fiz também a aplicação de stencil com a palavra paz, ó. Fiz também aqui a parte de técnica. Ambos estão com a pintura de trás perfeitinha. E aí, se vocês quiserem, ó, eu fiz ambos virados pro lado esquerdo. Mas você pode, de repente, pintar o anjinho para esse lado e fazer uma pecinha de frente para outra, ó. Ou fazer assim também, vai de gosto. Uma sujeirinha aqui, tá bom? Eu acredito que com técnicas de pintura simples, vocês conseguirão fazer uma decoração maravilhosa neste Natal. E para que esse kit aqui combine, para que as peças fiquem bem fofinhas, eu também fiz um lacinho com um fio dourado. Eu compro assim em rolo, tá? Ele não é elástico não, mas ele tem essas partes aqui que elas acabam abrindo se a gente não tomar cuidado. Eu fiz um lacinho bem fofinho aqui pra colocar na rena. E passo o motoqueiro, né, minha gente? Agora é a hora. Eu vou colar esse lacinho com a cola quente. Eu estou utilizando a cola quente porque ela cola bem mais rápido. Mas eu não sou muito fã de cola quente não, gente. Eu queimo todo o meu dedo. Então, é só nessas situações mesmo que eu uso. E aí, para não desfiar aqui as pontinhas do fiozinho, eu passo um pouquinho de cola. Cola branca para artesanato.
Ó, põe um pouquinho de cola, venho com o dedo, ó. Passo dos dois lados, é bem pouquinho mesmo. Do anjinho eu deixei desfiado mesmo, porque eu achei que ficou mais bonitinho. E aí, depois de coladinho, é só arrumar o lacinho. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula aí do especial de Natal do ano de 2020. Te vejo na próxima videoaula. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!